Eu nunca tinha reparado direito nela, mesmo vendo-a todos os domingos na congrega. A irmã Clara sentava sempre no mesmo banco, lá atrás, perto da porta dos fundos, onde o vento entrava mais forte nos dias frios. Era uma mulher magra de cabelos grisalhos presos num coque baixo, e usava óculos grossos que davam um ar de professora aposentada. Mas o que mais chamava atenção eram as mãos dela, sempre em movimento, como se estivessem costurando o ar. A primeira vez que percebi foi num culto de quarta-feira. Eu tinha chegado atrasado, como sempre, e o irmão Paulo já estava no púlpito falando sobre a paciência de Jó. Quando me sentei no banco vazio ao lado dela, notei que Clara não olhava para frente. Seus olhos seguiam as mãos do irmão Jonas, que ficava de pé ao lado do púlpito traduzindo tudo em libras. Ela acompanhava cada gesto com uma concentração tão profunda que chegava a franzir a testa, como se estivesse decifrando um código. Você entende libras? Perguntei baixinho, depois que o culto acabou e as pessoas começaram a se levantar. Ela virou o rosto para mim, surpresa. Balançou a cabeça, sorriu com um pouco de vergonha e apontou para os próprios ouvidos, fazendo um gesto circular com o dedo indicador. Ah, foi tudo o que consegui dizer. Não sabia como agir. Nunca tinha conversado com uma pessoa surda antes. Clara pegou um caderninho da bolsa e rabiscou algo com uma caneta. Asterisco, não ouço desde os 7 anos. Meningite. Asterisco depois apontou para o irmão Jonas e escreveu, asterisco ele é meu intérprete. Sempre. Asterisco. Eu olhei para Jonas, que naquele momento ajudava a guardar as cadeiras. Um homem alto de barba rala que sempre parecia cansado. Nunca tinha reparado que ele fazia isso. Todos os cultos, todas as pregações, ele ficava ali, traduzindo palavra por palavra, gesto por gesto, sem que ninguém, pelo menos eu, desse muita importância. Você vem sempre sozinha? Perguntei, apontando para o caderninho. Ela escreveu, asterisco moro com minha irmã. Ela trabalha aos domingos. Asterisco. Ah, e como é para você? Os cultos, quero dizer. Clara pensou um pouco antes de responder. Asterisco, às vezes é difícil. Não sinto a música, não ouço as orações em voz alta. Mas sinto Deus. Asterisco. Aquilo me deixou quieto. Como alguém podia asterisco sentir asterisco Deus sem ouvir os hinos, sem escutar o pastor clamando pelo Espírito? Mas ela parecia tão certa que não tive coragem de questionar. Passaram-se algumas semanas. Eu comecei a sentar perto dela nos cultos, não por pena, mas porque não sei. Talvez porque percebi que Clara via coisas que eu não via. Num domingo, enquanto o coro cantava asterisco lava-me, Senhor, asterisco, ela fechou os olhos e levou as mãos ao peito, como se estivesse abraçando a si mesma. Não era um gesto ensaiado, daqueles que a gente faz para mostrar devoção. Era algo íntimo, como se a letra da música, mesmo não ouvida, chegasse até ela de outro jeito. Uma vez, depois do culto, ela me puxou pela manga e escreveu no caderninho, asterisco você reza em voz alta? Asterisco. Às vezes respondi. Por quê? Asterisco, eu gosto de ver os lábios das pessoas quando rezam. Parece que as palavras saem mais verdadeiras. Asterisco. Fiquei sem jeito. Nunca tinha pensado nisso. Rezar, para mim, era fechar os olhos e falar com Deus no escuro da minha própria cabeça. Mas para Clara era diferente. Ela precisava asterisco ver asterisco a fé. Até que chegou aquele domingo de outubro, quente demais para a época. O culto estava quase acabando quando o irmão Paulo anunciou que iria fazer uma oração especial por quem precisasse de cura. Não era incomum, mas dessa vez ele pediu que todos que tivessem algum problema físico se levantassem. Clara hesitou. Olhou para mim, depois para o irmão Jonas que acenou com a cabeça, encorajando. Ela se levantou devagar, como se não tivesse certeza se deveria. Eu vi o irmão Paulo olhá-la com um sorriso, daquele jeito que ele tinha antes de fazer algo que achava que ia emocionar todo mundo. Irmã Clara, ele disse, estendendo a mão na direção dela. O Senhor sabe do seu desejo. Hoje é o dia da sua cura. Ela não ouviu, claro. Mas viu os lábios dele se movendo, viu o gesto do irmão Jonas traduzindo. E então ela fez algo que me surpreendeu. Em vez de fechar os olhos como todo mundo, Clara manteve-os bem abertos, fixos no irmão Paulo, como se quisesse gravar cada segundo daquilo. O irmão Paulo colocou as mãos na cabeça dela e começou a orar em voz alta, daquele jeito enfático que ele tinha. Asterisco Senhor, abre os ouvidos desta tua filha. Faz com que ela ouça a tua voz, que ouça os cânticos do teu povo, que ouça o som da salvação. Asterisco. As pessoas ao redor começaram a murmurou amém em coro, algumas com as mãos levantadas, outras com os olhos fechados e lágrimas escorrendo.
O ar no galpão estava pesado, carregado daquela mistura de suor, perfume barato e expectativa que sempre tomava conta dos cultos de cura. Clara, no entanto, não chorava. Não balançava a cabeça nem emitia nenhum som. Só olhava. Eu mexi no bolso da calça, sentindo o papel amassado do bilhete que ela me dera antes do culto começar. Asterisco: se der errado, não me leva pro hospital. Promete. Asterisco: as letras eram tremidas, como se tivesse escrito às pressas, com a caneta quase furando o papel. Não entendi direito na hora, mas agora, vendo a cena, comecei a desconfiar. O irmão Paulo aumentou o volume da voz, as veias do pescoço saltando. Asterisco: no nome de Jesus, eu ordeno que essa surdez saia agora. Saia, demônio da mudez. Saia, espírito de trevas. Asterisco. Clara não piscou. Não recuou quando ele bateu com a palma da mão na testa dela, como fazia às vezes quando achava que o demônio estava teimoso. Só continuou olhando, os dedos apertando os braços da cadeira de rodas com tanta força que as juntas ficaram brancas. De repente, um silêncio. O irmão Paulo parou de falar, como se estivesse esperando algo. Todos contiveram a respiração. Até o irmão Jonas, que traduzia em libras ao lado dele, ficou imóvel, as mãos suspensas no ar. Foi então que Clara moveu os lábios. Não foi um som. Não foi uma palavra. Foi só um tremor, um esboço de algo que poderia ser um asterisco, não asterisco. Mas foi o suficiente. O irmão Paulo deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. O rosto dele mudou, não de decepção, mas de algo pior. Raiva? Vergonha? Não dava para saber. Ele se virou para a plateia, levantando as mãos como se quisesse acalmar um rebanho inquieto. Irmãos, a batalha espiritual é longa. Às vezes o inimigo resiste, mas nós não desistimos. A voz dele soou forçada, como se estivesse improvisando. Clara, minha irmã, você precisa asterisco querer asterisco ser curada. O Senhor não força ninguém. Você tem que asterisco abrir o coração asterisco. Ela não tirou os olhos dele. E então, devagar, fez um gesto com a mão direita, um movimento seco, quase brusco, como se estivesse cortando o ar. O irmão Jonas não traduziu. Não precisava. Todo mundo ali entendeu. Asterisco chega asterisco. O galpão ficou mudo. Alguém tossiu no fundo. Uma criança começou a chorar. O irmão Paulo passou a língua nos lábios, olhando para os lados como um animal encurralado. Eu senti o suor escorrendo pelas minhas costas. Não era só constrangimento. Era medo. Porque eu sabia o que vinha a seguir. Irmãos, o irmão Paulo disse, agora com um sorriso tenso, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Enquanto isso, peço que orem por nossa irmã Clara. Às vezes, o orgulho é o maior obstáculo para a bênção de Deus. Ele desceu do palco com passos rápidos, seguido pelos outros obreiros. O irmão Jonas ficou para trás, olhando para Clara com uma expressão que não consegui decifrar. Pena? Cúmplice? Não dava para saber. Ele se aproximou dela, falou algo em libras com as mãos trêmulas, mas ela só balançou a cabeça e virou o rosto. Foi quando ela me viu. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo, senti como se ela estivesse me pedindo algo. Não ajuda. Não consolo. Algo mais pesado que isso. Eu não sabia o que fazer, então só assenti devagar. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar, e depois fez um gesto com a mão, um sinal que eu não conhecia, mas que pareceu urgente. Aproximei-me, agachando ao lado da cadeira de rodas. O que foi? Perguntei baixo. Ela pegou minha mão e pressionou algo contra a minha palma. Era frio. Metal. Quando abri os dedos, vi a chave de um cadeado daqueles pequenos, de armário. No anel havia um papelzinho dobrado, com um número escrito à caneta, asterisco 47 asterisco. Você quer que eu... Comecei a perguntar, mas ela já estava balançando a cabeça, os olhos fixos na saída dos fundos do galpão, onde os obreiros tinham desaparecido. Então entendi. Ou pelo menos achei que entendi. Tá bom, falei, guardando a chave no bolso. Mas e você? Ela não respondeu. Só apontou para a porta principal, onde as pessoas já começavam a se mexer, murmurando, algumas olhando para nós com cara de quem tinha acabado de ver uma heresia. Não ia demorar muito até alguém resolver intervir como eles diziam. Vamos, falei, empurrando a cadeira sem esperar. A porta dos fundos rangia quando a empurrei com o ombro, o cheiro de mofo e terra úmida batendo no rosto. Do lado de fora, o sol já caía pesado, aqueles raios grossos de final de tarde que deixam tudo com um tom alaranjado, como se o mundo estivesse queimando devagar. Os obreiros tinham sumido, mas os rastros deles estavam ali, pegadas na poeira, uma lata de refrigerante amassada jogada perto do muro, e mais adiante, o barulho de um motor ligando. Por aqui,
Ela sussurrou, puxando minha camisa na direção de um beco estreito entre dois galpões abandonados. As paredes estavam cobertas de pichações, algumas tão antigas que a tinta já tinha descascado, outras frescas com letras tortas que pareciam feitas às pressas. O chão era irregular, cheio de buracos e pedras soltas. Tropecei em uma, e ela segurou meu braço antes que eu caísse de cara no chão. Cuidado, murmurou sem olhar para trás. Onde a gente tá indo? Perguntei, baixando a voz também, mesmo sem saber por quê. Não tinha ninguém por perto, mas algo no jeito dela me fez imitar o tom. Longe daqui. Era tudo que ela respondia. Sempre assim, o mínimo possível, como se cada palavra a mais fosse um risco. Mas dessa vez eu não ia deixar passar. E depois? Insisti, acelerando o passo para ficar ao lado dela. Você acha que eles vão desistir só porque a gente sumiu? Ela parou de repente, tão brusco que quase esbarrei nela. Virou-se para mim com os olhos estreitos, a luz do sol cortando o rosto dela pela metade, deixando uma sombra dura na outra metade. Você acha que eles desistem de alguma coisa? Não respondi, porque a verdade era que eu sabia a resposta. Eles não desistiam. Nunca desistiam. Era como se tivessem algo dentro da cabeça, uma engrenagem que só girava num sentido, para frente custe o que custar. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos curtos, bagunçados. Olha, disse, mais calma agora. A gente tem que chegar no ponto de ônibus da rodoviária velha antes das 6. Depois disso, eles fecharam o acesso. Por quê? Porque é hoje. Esperava mais, mas era só isso. Asterisco porque é hoje. Asterisco como se fosse óbvio. Como se eu devesse saber. E o que acontece hoje? Perguntei, já cansado daquilo. Ela me olhou como se estivesse avaliando se valia a pena explicar. Depois, apenas balançou a cabeça e começou a andar de novo. Você vai ver. O beco terminou em uma rua larga, asfalto esburacado, com alguns postos de gasolina fechados e um bar com as cadeiras empilhadas nas mesas. Do outro lado, um ônibus velho, daqueles que parecem prestes a desmontar a qualquer minuto, estava parado com a porta aberta, um homem de camisa xadrez encostado no para-choque, fumando. Esse aí? Apontei. Ela não respondeu, só atravessou a rua sem olhar para os lados. Eu a segui, sentindo o suor escorrendo pelas costas. O homem nos viu chegando e jogou a bituca no chão, pisando com a bota. 2? Perguntou com uma voz rouca que parecia saída de um rádio antigo. Ela sentiu. Ele acenou com a cabeça para o ônibus, sem pressa, como se estivéssemos combinando uma carona e não uma fuga. O de sempre. Perguntou, e dessa vez foi ela quem assentiu. Subimos. Dentro, o cheiro de diesel e plástico quente era forte, as janelas embaçadas, os bancos rasgados. Só tinha mais uma pessoa, uma mulher sentada no fundo, de cabeça baixa, envolvida em um chale escuro apesar do calor. Não levantou os olhos quando passamos. Sentem onde quiserem, disse o motorista, ligando o rádio em um volume baixo. Uma música antiga, alguma coisa com violão e voz arrastada preencheu o espaço. Ela escolheu um banco no meio, perto da janela. Eu me sentei ao lado, olhando para fora enquanto o ônibus arrancava com um solavanco. A cidade foi passando devagar, os prédios baixos, as casas com muros pichados, os postos de gasolina com letreiros piscando. Nada parecia diferente do normal. Mas algo estava. O que a gente tá fazendo aqui? Perguntei, depois de um tempo. Ela continuou olhando pela janela, os dedos brincando com a borda do banco. Esperando. Esperando asterisco o que é asterisco? Dessa vez ela virou para mim. Os olhos dela estavam sérios, quase tristes. Você não precisa vir. Ainda dá tempo de voltar. Eu não vou voltar, falei, mais firme do que me sentia. Não sem saber o que tá acontecendo. Ela abriu a boca, como se fosse dizer alguma coisa, mas então feche. Ou apenas balançou a cabeça. O ônibus freou brusco num sinal, e o cheiro de diesel invadiu o ar. Passei a mão no rosto, sentindo a pele quente e úmida. Não era só o calor. A gente vai parar onde? Na rodoviária. E depois? Ela não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um papel dobrado e o estendeu para mim. Era um bilhete de ônibus, amassado nas pontas com um horário rabiscado à caneta, asterisco 15, 30, plataforma 8 asterisco. Olhei o relógio do celular, asterisco 15, 12 asterisco. Isso é hoje. É. Para onde? Não importa. Claro que importa, falei, a voz subindo sem querer. Um homem na fileira da frente virou o rosto, mas não disse nada. Você tá me arrastando pra sei lá onde sem explicar porra nenhuma, e agora quer que eu simplesmente... Asterisco confie em mim asterisco. Ela cortou baixinho, mas com uma coisa na voz que me fez calar. Não era raiva.
Era algo pior, uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. O ônibus parou na rodoviária. As portas abriram com um chiado, e o barulho do terminal invadiu tudo, vozes, anúncios, o arrastar de malas. Ela se levantou, a mochila pendurada num ombro só. Fiquei parado, olhando para o bilhete na minha mão. Vamos, ela disse, sem virar. Ou fica. Engoli em seco. O papel estava úmido de suor. Guardei no bolso e segui. A plataforma 8 fedia a urina e fritura velha. Um ônibus velho, com as janelas sujas de poeira, estava estacionado no canto. Não tinha placa de destino, só um adesivo desbotado na porta, asterisco reservado, asterisco. Alguns passageiros já estavam dentro, sentados em silêncio. Ninguém olhava para ninguém. Esse aí? Perguntei. Ela assentiu. Subimos os degraus, e o motorista, um homem de bigode grisalho e olhos cansados, nem nos olhou. Apenas grunhiu algo que soou como asterisco, sentem onde quiser, asterisco. Escolhemos um banco no fundo. Ela se encostou na janela, os braços cruzados. Eu não conseguia parar de mexer no joelho, batendo o pé no chão como se isso fosse adiantar alguma coisa. Você vai me dizer asterisco alguma coisa asterisco antes da gente sair? Ela suspirou, olhando para as próprias mãos. Tem coisas que a gente não entende de cara. Às vezes, só dá para saber quando tá no meio. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. O motor ligou com um ronco. O ônibus começou a se mover devagar, como se relutasse em sair do lugar. Pela janela vi a rodoviária ficando para trás, os rostos borrados dos que ficavam, as luzes que pisavam sem ritmo. E se a gente estiver indo pro lugar errado? Ela finalmente virou para mim. Havia algo nos olhos dela que não reconheci, algo que não era medo nem coragem, mas uma mistura dos dois, como se ela mesma não soubesse direito. Já estamos. O ônibus balançou numa lombada e eu me segurei no banco da frente, os dedos apertando o couro gasto. Ela encostou a cabeça no vidro, a respiração embaçando um círculo pequeno que sumiu rápido. Você sempre foi assim? Perguntei, mais baixo do que pretendia. Assim como? Como se já tivesse perdido antes de começar. Ela riu sem som, o movimento seco dos lábios. Não é perder, é só saber que algumas coisas não têm jeito certo. Fiquei olhando para as mãos dela, os dedos entrelaçados tão justo que as juntas ficavam brancas. O cheiro de diesel e poeira subia pelas frestas, misturado ao do café frio que alguém tinha deixado no porta-copos ao lado. E se der tudo errado? Insisti. Ela demorou. O ônibus freou brusco, jogando a gente para frente. Já deu, murmurou. A gente só não sabe ainda. O motor engasgou, tossiu e morreu. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer resposta. Merda, ela soltou, batendo a palma na janela. O motorista xingou lá na frente, o som abafado pelo vidro. Do lado de fora, só mato seco e um sol que parecia furar a pele. A gente desce? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela não olhou para mim. Só pegou a mochila, o zíper rangendo quando puxou com força. Ou a gente espera o próximo ônibus, completei, mas ela já estava no corredor, o corpo inclinado contra o balanço do veículo parado. Não tem próximo, disse, sem parar. Nunca tem.